Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Leandro Monteiro aqui. Esse é um projeto de estudo, tomando por base aqui a revista, as lições da CPAD, né, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, que está com um tema aí ótimo, falando sobre a tricotomia humana, sobre as emoções, etc, etc, tá? E estou aqui para contribuir para o seu ministério. E esse projeto ele é praticamente aí para ajudar aquelas pessoas que querem acrescentar aí conteúdos ao seu estudo, ao seu ensino, para você que é professor, para você que é professora, para você que é amante da leitura da Bíblia, você é amante do estudo, enfim. Estamos aqui para contribuir para você. Para você que não conseguiu ir para a escola dominical, então nós vamos estar contribuindo com as lições bíblicas para a sua vida. Então fica comigo até o fim, tá? Eu tenho certeza que você será edificado. Hoje nós vamos falar da lição de número 9, que tem por tema vontade, o que move o ser humano, tá bom? Então vamos lá. Eu quero trabalhar primeiro aqui em cima do subtópico 1, né? Do tópico 1, subtópico 1, que é vontade, motivação e ação. O conceito de vontade, volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação. Aí vem um ponto aqui interessante. Sem desejo ou vontade, não há motivação. E, via de consequência, ação. Então vamos lá. O ser humano ele é um ser tricômata, tá? Ele é espírito, alma e corpo. Ele é espírito, alma e corpo. Vamos lá? Espírito, alma e corpo. O que acontece? Nessa lição está falando que dentro da faculdade, que é da alma, que está aqui sentimentos, aí vem o intelecto e a vontade. Né? Na última lição, que é a lição de número 8, faz muito sentido você adquirir essa revista, porque ela é extraordinária, tá? Mas a lição de número 8 falou a respeito dos sentimentos, das emoções. Você sabe que a alma ela é a sede dos sentimentos, tá? A alma ela é a sede dos sentimentos. E foi falado sobre emoção, sobre sentimento, né? A vida afetiva do ser humano. E é aqui que moram os pensamentos, tá? Eu posso até colocar a mente aqui. A mente que ela é dividida em mente consciente, né? E a mente subconsciente, né? Aí tá aqui a mente consciente e a mente subconsciente. Depois a gente pode conversar sobre isso. Tá? Eu peço perdão que às vezes os desenhos não são muito simpáticos não, mas eu acredito que vai edificar a sua vida, tá? Vamos lá. Então, dentro do aspecto da alma, dentro da parte onde se está a alma, existe uma faculdade chamada de vontade, tá? Parece que é o último estágio, né? O último, vamos considerar como se fosse um prédio, e para sair precisa passar, é claro, obrigatoriamente pela saída, né? Pelo térreo, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja um térreo e as coisas vão acontecer, tá? Tudo vai acontecer a partir do pensamento, tá? Do pensamento, que pode, tá, interagir com uma emoção. A emoção é aquele impulso que você tem de primeira, tá? Todo mundo pode se emocionar. Agora, o que temos que ter cuidado é com a nossa emoção, porque a emoção, ela sustentada ali, ela cozinhada, eu vou usar esse termo aqui, ela pode se transformar num sentimento, tá? Agora, tudo começa nos pensamentos. E por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso pensamento. Eu trabalho como o seguinte, com a seguinte comparação. Isso aqui sou eu e você,
tá? Nós somos essa estrutura aqui e Deus colocou-nos para sermos o gerente dessa estrutura. Se você quiser considerar como se fosse um edifício, se você quiser considerar como se fosse um prédio, uma empresa, pode usar a comparação que você quiser. Mas o que eu quero pontuar aqui para você é que você é o gerente. Você é o gerente desse edifício, tá? E como gerente desse edifício, você está sob ordem de alguém. De quem? Você vai escolher. Ou do Espírito, tá? Ou da carne. Por isso, a lição, ela inicia falando o seguinte, olha, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Carne pode ser entendida por vários significados, tá? Carne, ela pode ser entendida em termos físicos, né? Às vezes você pode ler na Bíblia falando de carne, está falando do corpo físico da pessoa. Carne também traz um sentido de imaturidade, tá? E no caso aqui de Gálatas, capítulo 5, verso 16, carne significa pecado, tá bom? Então, esse prédio, essa estrutura tricômota que você está vendo aí, você pode entregar para quem você quiser, tá? Porque apesar de Deus ter te criado, a responsabilidade do teu corpo é com você. Você é o grande gerente. Você é aquele que toma as rédeas, você é aquele que toma as decisões, tá? Então, o que acontece? Tem os pensamentos. E o que você tem que fazer? Você tem que aprender a gerir os seus pensamentos. Se puder, anote isso aí, tá? Tem pensamentos que não tem permissão para entrar dentro de você. Quando chegar na porta, você já tem que travar, você tem que ser como se fosse uma sentinela. Eu já fui do exército e eu já trabalhei na função de sentinela. E um sentinela, ele sempre está atento, ele sempre sabe, se um mato mexer ali, ele vai atrás. Assim também nós temos que nos comportar no que tange aos nossos pensamentos. Você simplesmente tem que gerir seus pensamentos. E se ele quiser entrar, às vezes ele está ali na porta. Você lembra de Caim? Eis que o pecado já está na porta. Agora, cabe tu dominá-lo. Então, nós temos condições, temos responsabilidade de bloquear determinados tipos de pensamentos. Tá? Por quê? Porque tudo começa no pensamento. E se esse pensamento for sustentado, é claro que existem pensamentos bons e pensamentos ruins. Eles podem desenvolver em emoções, tá? E pode-se ter uma emoção. As emoções, elas são transitórias, mas quando elas são sustentadas, elas se transformam em sentimento. Eu vou pedir agora para você botar um like aí, tá? Se está fazendo sentido para você. E comenta alguma coisa aí sobre essa aula para nos ajudar aí no YouTube para ficar relevante, tá bom? Eu tenho certeza que se é bênção para você, vai ser bênção também para outra pessoa, tá? Então, o que acontece? Transforma-se em emoções, das emoções pode se transformar em sentimentos, tá? E uma vez se transformando em sentimento, vai começar a descer. Lembra que eu usei a comparação de um edifício, de um prédio? Aí vai descer e passa pelo intelecto, que é onde estão as nossas razões, a nossa tomada de cálculo, né? É aqui que a gente calcula, é aqui que a gente pensa, mas muitas vezes esses pensamentos passam rápido pela razão, né? pela a tomada do cálculo, e chega lá na vontade, tá? É aqui que mora muitas bênçãos e aqui também que mora muitos perigos, tá? Então eu vou pedir para você me ajudar com o like, tá? Por favor. E deixa eu fazer o próximo desenho aqui da vontade e vai ser muito tremendo. Vamos lá. Então vamos lá. A vontade é a capacidade humana de desejar. E às vezes vontade pode ser entendido como desejo, tá? Tá aqui a vontade. Vontade. E uma vontade bem, eu pontuo aqui isso para vocês, bem desenvolvida, ela é o desejo, tá? E essa vontade é a capacidade humana
de desejar, agir, tá? E aqui entra a ação. Temos aqui a ação. A ação, ela é praticamente a impressão da vontade e do desejo, tá? E quando se transforma em ação, o pecado ele fica muito mais significativo trabalhando, né, com a parte negativa, tá? Mas Jesus disse que o pecado ele não foi consumado aqui, tá? Sempre se entendeu que o pecado ele era consumado aqui, mas quando Jesus veio à Terra ele falou, quando chega aqui já é pecado. Lembra que ele falou que qualquer que olhar para uma mulher e a desejar, né, no seu coração já pecou contra ela, já cometeu adultério contra ela, com ela, né? Então é exatamente nesse ponto aqui. Mas antes de chegar aqui, na ação, antes de chegar aqui, existe uma influência dos pensamentos. Lembra que eu falei dos pensamentos? Pensamentos os pensamentos eles podem se desenvolver em sentimentos, tá? Eu vou até colocar aqui as emoções, o impulsionamento rápido das emoções, tá? Até que se desenvolva num sentimento, tá? Até chegar nas decisões, Às vezes, né, a gente pode dizer que existem coisas já decididas no pensamento, mas a decisão ela toma mais sentido quando vem aqui para a ação, ó. É interessante, deixa eu pontuar isso aqui para você. Essa palavra decisão ela veio de decídio. Decídio, a origem dela. Esse sufixo sídio aqui significa matar. Esse sufixo aqui significa matar. Homicídio, matar uma pessoa. Genocídio, matar uma grande multidão. Suicídio, se matar. E no caso do decídio, matar opções. Opções. Tá? Matar opções. Então, quando você toma uma decisão, você está matando todas as outras opções em busca de uma coisa. Tá? Quando a pessoa ela chega aqui nessa ação, nessa decisão final, tá? Ele simplesmente matou todas as outras opções, quer sejam certas ou quer sejam erradas. Tá bom? Então, o que acontece? A pessoa pensa. Aquele pensamento pode se transformar numa emoção. Aquela emoção bem desenvolvida pode se transformar num sentimento. Então eles ficam influenciando o tempo todo a vontade, tá? Que é também o desejo, até que se transforme numa ação. De maneira, gente, que quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela decide fazer uma coisa errada, ela toma uma ação errada, não começa ali. As coisas já estão sendo desenvolvidas há muito tempo. É interessante que na mesma lição Tiago ele vai falar que o pecado ele é gerado. Tá? Tá até aqui, deixa eu pegar aqui, tá na lição, rapaz. Não posso aqui perder. Ah, tá aqui. Tá? Tiago, tá no tópico 3. Ele vai falar, trata dos desejos carnais e das suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, né? Que vai usar aqui o termo epitomia, como sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação do pecado, mas cada um é tentado quando é traído e engodado por sua própria concupiscência. E ele vai falando que o pecado... Ai, gente, deixa eu pegar esse texto aqui. Então, Tiago, no capítulo 1, verso de número 15, olha que interessante. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Olha que coisa forte, gente. Depois, deixa eu ler aqui de novo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Tá?
Tá? Então, olha que interessante, a comparação que o apóstolo Tiago está usando aqui para a gente. É algo muito tremendo. Né? Ele está dizendo o seguinte, que cada um é tentado quando atraído e engodado, no termo grego dá um sentido de isca. Tá? É muito interessante o termo grego para essa palavra que é atraído. Depois, havendo a concupiscência concebido, é engodado pela sua própria concupiscência, tá? Que é o desejo pecaminoso. Depois, havendo a concupiscência concebido, tá? Então é atraído e engodado pela própria concupiscência. É como se a concupiscência, se fizermos essa comparação aqui, ficasse grávida. Né? E a concupiscência, ela vai e dá a luz ao pecado. Tá? Dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, a morte, na comparação de Tiago, como se fosse a filha do pecado. Tá? E o pecado é o resultado da concupiscência. E havendo a concupiscência sendo concebido. Tá? Então, a concupiscência ela vai vindo, gente. Emoção, pensamento, emoção, sentimento, até chegar à concepção final. Tá? Que é aquilo, claro, do ponto de vista negativo, que vai ser a consumação do pecado. Mas para Jesus, o pecado já nasceu aqui, ó. Tá? Mas ele se torna muito mais significativo quando chega aqui. Tá bom? Muito mais significativo quando chega aqui. E o pecado ele tem um filho, de acordo com Tiago 1,15, chamado de morte. Tá? Porque assim a morte ela é passada para todos. Então gera morte espiritual e dependendo aí da forma consecutiva de se pecar, vai gerar a morte eterna e, em muitos casos, a morte física. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Então, gente, nós temos aqui a vontade. E é onde, para a gente saber gerir bem a vontade, se você quer gerir bem a vontade, essa faculdade da alma, você tem que saber gerir os pensamentos, as emoções, os sentimentos, porque as coisas não começam aqui, tá? As coisas começam em pensamento, emoção, sentimento e também nas decisões do pensamento, correto? Bem, a lição também vai falar sobre a experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação e a decisão do homem redimido, tá, gente? No caso do homem redimido, as decisões elas tomam outro rumo. Os desejos devem tomar um outro rumo e existe um porquê. Porque dentro do homem redimido existe o que a Bíblia vai chamar de um homem interior, o novo nascimento. Então eu vou finalizar aqui, tá? Isso aqui é a essência praticamente aí da lição, mas eu vou liberar uma aula extra, tá? Essa aula extra eu vou colocar aqui o meu zap, eu vou anotar aqui, ó, meu zap 21 9 9088 9414. Se você quer essa aula extra, você me chama aqui no zap, tá? Me chama aqui no zap, que é meu telefonezinho. Me chama aqui no zap e eu vou estar te passando as instruções para te liberar essa aula extra. Deus abençoe sua vida, não deixe de compartilhar e comenta aí o que você achou, qual é o seu pensamento aí nos comentários e, se possível, compartilhe para alguém. Deus abençoe sua vida.